Olá, queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja guardando cada coração. Vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. Nós estaremos estudando nesse quadrimestre, no segundo quadrimestre desse ano, a revista Ezequiel e Daniel, da editora Cristã Evangélica. Eu sou o professor Edinaldo e tenho como companheira de turma a nossa professora Diaconisa Lúcia. Estaremos ministrando aí a vida de vocês nessa revista já citada. Pedindo a Deus que nos ajude a cumprir com esse propósito, que cada vida que estiver aí assistindo esta aula possa ser abençoada com o ensino da palavra do Senhor. E nós estaremos nessa primeira aula, que temos como tema Visões de Deus. Estaremos estudando nos capítulos de Ezequiel, capítulo 1 ao capítulo 3. Mas antes de nós darmos início aí, continuidade ao nosso estudo, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido e bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti rendemos graças, Senhor, por Tua fidelidade e amor para conosco, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Deus querido, estarmos aqui para ministrar esta aula ao coração dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Deus, para que o Senhor Deus venha intervir em cada coração, em cada pensamento, de maneira sobrenatural, para que cada um dos meus irmãos que estiver assistindo essa aula possa ser edificado, Pai, no conhecimento, ó Deus, da Tua palavra, no conhecimento, Deus, do Senhor, a cada dia mais, para que o Teu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Toma minha vida, ó Deus, para ministrar essa aula, dá-me sabedoria, entendimento e discernimento para a ministração dessa aula, de maneira que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Assim eu te peço e assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Bom, o alvo da nossa lição, nós devemos saber que devemos reconhecer que para anunciar a palavra de Deus é necessário compreendê-la corretamente. Devemos perceber que a palavra, além de ser ouvida, deve ser digerida até o ponto de se tornar parte daquele que a ouve. Na questão do sentir, devemos desejar anunciar as verdades contidas na palavra de Deus. Identificar se a palavra de Deus tem se tornado parte de sua vida. No agir, nós devemos anunciar a palavra aos familiares, amigos, colegas de estudo e ou de trabalho. Também devemos anunciar a palavra, queiram as pessoas ouvi-la ou não. Este é o propósito e o dever de todos nós que somos cristãos. Na introdução, vamos conhecer um pouquinho sobre as características do livro de Ezequiel. É claro que existe muito mais coisas a se conhecer, mas eu coloquei apenas algumas características para que nós possamos compreender um pouquinho dessa temática do livro de Ezequiel. O livro foi escrito pelo próprio profeta Ezequiel. A data é aproximada, porque quando falamos de datas bíblicas, irmãos, sempre temos que entender que são datas aproximadas, tá bom? Então, os anos são de 592 a 570, o período em que Ezequiel profetizou, ok? Quem era Ezequiel? Quem era o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, ele nasceu em uma família sacerdotal, ou seja, que prestava o sacerdócio, né, no templo do Senhor, na casa do Senhor. Seu nome significa Deus fortalece, e ele foi um dos deportados como prisioneiro para a Babilônia, onde exerceu o seu ministério. Dentro das profecias bíblicas, nós vamos, o autor da lição fez aí uma ilustração citando a pessoa de Cristo, uma vez que
elas foram anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento e foram cumpridas e relatadas, ó Deus, pelos escritores do Novo Testamento. Então, o nascimento de Jesus como humano, Isaías, o capítulo 7, versículo 14, ele traz essa informação para nós. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora nós vamos lá em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler versículo 18, versículo 21 a 23, para nós podermos compreender o cumprimento dessa profecia. Versículo 18 diz, no capítulo 1 de Mateus: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 21 diz: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja, querido, que essa profecia profetizada pelo profeta Isaías, ela já se cumpriu, né? E Mateus relata isso no seu livro, no Novo Testamento. Uma outra profecia que também já se cumpriu, relatada pelo profeta Jeremias, com relação à matança dos meninos na época de Jesus. Jeremias capítulo 31, versículo 15, diz: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar por ele, porque já não existem. Aqui nós estamos vendo que Jeremias, ele profetizou que haveria um choro, né, de Raquel, representando aqui a mãe dos meninos, seriam mortos, né, pelo rei Herodes, e essa profecia se cumpriu lá em Mateus 2, versículo 16, que diz exatamente assim. Mateus 2, versículo 16. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e de seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Vamos ler o versículo também 17, que diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Versículo 18: ouviu-se um choro, ouviu-se uma voz de Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existem. Então veja que aqui a profecia profetizada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, ela se cumpre na morte dos meninos pelo rei Herodes, relatado por Mateus 2, versículos do 16 ao 18. Outra profecia que também foi profetizada por Isaías no capítulo 53, também foi cumprida na pessoa de Cristo. Capítulo 53 de Isaías, versículo 9, diz: deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Mateus 27, versículos 44, 57 a 60 diz: 44,
diz: e o mesmo fazia os ladrões que com ele havia sido crucificados. Nós sabemos que Mateus relata que Jesus foi crucificado com dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os versículos 57 a 60 diz: chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi falar com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, pegando o corpo, envolveu no pano limpo de linho e o colocou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Então veja, querido, que as profecias relatadas na Bíblia, algumas delas já se cumpriram e outras irão se cumprir. E aqui o autor da lição, ele mencionou essas profecias relatadas por Isaías, Jeremias, e que já se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus. O tópico primeiro da nossa lição traz aí como tema as circunstâncias da primeira visão. Em que circunstâncias foram essas que Ezequiel tratou nessa visão? Primeira circunstância, Ezequiel estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Ou seja, Ezequiel fazia parte dos que foram cativos para a Babilônia. E o versículo 1 de Ezequiel, ele nos dá essa informação. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Então, Ezequiel estava como prisioneiro dentro os exilados na Babilônia, quando teve a visão de Deus. A data da visão, os versículos 2 e 3, eles nos dão uma clareza da época que Ezequiel teve essa visão. Versículo 2 diz: no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Veja que no capítulo 1, no versículo 1, já tinham se passado 30 anos, queridos, que Ezequiel estava, que o povo de Judá estava no exílio babilônico. E naquele momento, Ezequiel vem ter essa visão de Deus na terra da Babilônia. E esta é a circunstância da primeira visão de Ezequiel. Provavelmente, o profeta já havia atingido seus 30 anos quando era a data, assim, digamos assim, que os profetas exerciam suas funções dentro da casa do Senhor, ou, melhor dizendo, era ali que era tinha-se a chamada para exercer o ministério, porque nós fomos buscar algumas informações, nós vamos entender que essa era a idade da maturidade para todo serviço importante na casa do Senhor. Nós podemos ler um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 23, que nos traz essa informação. Foram contados levitas de 30 anos para cima, e foi o número de homens 38.000. Ou seja, você veja que aqui tem uma informação relatada no livro de Crônicas, que os levitas exerciam as suas funções a partir dos 30 anos. Por isso é citado essa informação de Ezequiel. Ezequiel provavelmente passou a exercer seu ministério aos 30 anos, como era uma condição para todo aquele que exercesse funções ministeriais na casa de Deus.
ok? Por isso essa informação. O tópico segundo, a glória de Deus, ou a glória do Senhor, perdão. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 28. É bom lembrar, queridos, que nós não vamos ter tempo hábil para ler todos os versículos, né? Então vamos trabalhar alguns versículos, mas é importante que você leia todos os versículos para ter uma melhor compreensão, ok? Então vamos ver aqui o tópico segundo, a glória do Senhor. O primeiro ponto aí diz que aquilo metia medo. Então vamos ler os versículos 4 ao versículo 6 do capítulo 1, para a gente poder entender o que significa isso. Diz assim a palavra do Senhor: olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo que emitia labareda de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de metal, e do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Então veja, queridos, que essa visão que Ezequiel está tendo era algo assim que indescritível. E podemos afirmar que essa visão que Ezequiel estava tendo, possivelmente ele estava vendo os querubins, aqueles que guardavam a presença do Senhor, né? Os querubins que faziam essa proteção da glória de Deus, né? Então, provavelmente, Ezequiel estava tendo uma visão dos querubins. E nós podemos, no ponto 2, vai dizer o seguinte: a visão expressa o dinamismo de Deus. E aí nós vamos entender que visão era essa, que dinamismo era esse. Não vamos ler todos os versículos, mas você pode ler com calma e vai entender que é uma série de simbolismo. Mas no capítulo 10, versículos 15, tem uma informação importante para nós a respeito desse assunto. Como eu já disse, que provavelmente Ezequiel estava tendo uma visão dos querubins, que são os anjos que protegem e guardam a presença, né, a visão da pessoa de Deus. Versículo 15 do capítulo 10 diz: os querubins se elevaram ao alto. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Versículo 20. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Então essa visão indescritível que Ezequiel estava tendo ali, era os querubins que estavam guardando, né? Porque Ezequiel não poderia contemplar a imagem de Deus, né? Então os querubins guardavam essa imagem para que Ezequiel não visse, né? Então o que Ezequiel estava vendo não era o próprio Deus, mas sim a figura dos querubins. E essa figura era algo indescritível, apesar dele descrever, né, como ele estava enxergando, mas aos nossos olhos é algo que não temos como compreender, de tão magnífico e dinâmico que era a presença de Deus. Ok, queridos? O tópico 3 diz: a glória é mencionada no versículo 28. Vamos ler o versículo 28, capítulo 1. O que diz? Versículo 28, capítulo 1 diz: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto semelhante da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Interessante que aqui o autor da lição, ele menciona essa visão da glória de Deus em outros pontos do livro de Ezequiel. O versículo 22 e 23 do capítulo 3 também fala a respeito disso, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim ali,
E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Capítulo 11, versículo 22 e 23, também dá essa informação. Diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. A glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Capítulo 43, versículos 1 e 2, também fala a respeito dessa glória. Capítulos 43, versículo 1 e 2 diz: então me levou à porta que olha para o oriente. Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então o autor aqui está querendo trazer para nós uma informação do ponto de que a glória de Deus tem tudo a ver com essa questão do povo de Israel que estava no cativeiro, demonstrando que Deus ainda se revelava ao seu povo, que mesmo exilados, eles não estavam privados de seu Deus, por estar longe de Jerusalém, porque Deus, ele é o juiz de toda a terra. Então veja, querido, que mesmo estando longe, Deus continuava a se manifestar sobre o seu povo, de maneira que o povo, de alguma forma, mesmo no cativeiro, poderia sentir a presença do Deus, o Deus de Israel. O ponto 4 diz que o alvo das profecias de Ezequiel é que o povo de Deus seja restaurado e santificados. Veja bem, queridos, Deus sempre desejou um povo santo e puro e santificado para Ele, somente para Ele. O versículo 19 e 20 do capítulo 11 traz essa informação para nós. Versículo 19 do capítulo 11, 19 e 20. Então eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então veja, querido, que Deus sempre demonstrou carinho e afeição pelo seu povo. E aqui ele faz uma promessa, que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Isso significa dizer que Deus restauraria seu povo e o povo voltaria a ser um povo exclusivo dele. Terceiro tópico, a chamada do profeta Ezequiel. Vamos trabalhar o tópico primeiro aí. O profeta só pôde receber sua chamada depois que o Espírito entrou nele e o fortaleceu. O versículo 2 do capítulo 2 nos traz essa informação. Diz assim a palavra do Senhor: então entrou em mim o Espírito, e o Espírito aqui é com letra maiúscula, significando ser o Espírito de Deus, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Interessante que nós podemos trazer para o tempo quando Jesus falou para os seus discípulos que ficassem em Jerusalém, registrado lá no livro de Atos, até que do alto lhe fosse concedido poder. E no dia de Pentecoste, eles foram revestidos com esse poder.
receber o Espírito Santo. Interessante dizer, queridos, que somente no poder do Espírito Santo é que nós podemos exercer o ministério que nos é concedido, porque de uma outra forma não seria possível exercer autoridade se não tivermos o Espírito Santo de Deus. E com Ezequiel não foi diferente. Ezequiel recebeu uma grande missão e uma difícil missão, que era falar aos israelitas que estavam no cativeiro babilônico. O versículo 6 do capítulo 2, ele traz uma informação muito interessante para nós, que diz: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, não temas ainda que sarças e espinhos te cerquem, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são nação rebelde. Veja, queridos, que Ezequiel teve uma dura missão de pregar ao povo exilado, mas Ezequiel não se acovardou. Ele exerceu o seu ministério, ainda que não foi fácil para ele, mas Deus o fortalecia para que ele realizasse a sua missão. O tópico 3 diz: Ezequiel não procurou evitar a tarefa que lhe foi proposta. Os versículos de 7 a 10 do capítulo 2 diz: E tu, porém, lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então veja que Ezequiel, e o autor da lição aqui traz uma informação interessante para nós, que ele não argumentou com o Senhor na questão do seu ministério. E aí ele cita aqui Moisés, que argumentou com o Senhor. Também cita Jeremias, que trouxe algumas questionamentos com o Senhor. Mas Ezequiel, ele tomou à frente a proposta que lhe foi confiada e não deixou de exercer a sua função. Até porque o seu nome significa Deus fortalece. O tópico 4. O rolo de um livro é oferecido. Capítulo 3, versículo 1 diz: E ele me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: Filho do homem, dai de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era na minha boca doce como o mel. Ele então me disse: Filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo que fala de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Então veja que Deus fala a Ezequiel, o que ele deveria falar ao povo. E ele não deveria deixar de falar as palavras que Deus estava lhe mandando falar, porque ele não estava falando a um povo estranho, mas sim ao próprio povo conhecedor da sua linguagem, que era importante, porque Ezequiel, mesmo no meio do povo estranho, ele estaria falando não para os babilônicos, mas sim para o povo, os seus conterrâneos, seus contemporâneos. Então,
Por isso que o versículo 5 diz: tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Então, Ezequiel estava falando ao seu próprio povo. O tópico 4, a mensagem do profeta. Aqui, queridos, nós vamos entender algumas questões. Parece um pouco repetitivo, mas vamos tentar trabalhar de uma maneira entendível. O tópico primeiro diz: o Senhor foi muito específico quanto ao conteúdo da mensagem que Ezequiel devia transmitir. Vamos ler os versículos 4 do capítulo 3 e depois os versículos 16 a 21 do capítulo 3. O versículo 4 do capítulo 3 diz: ele então me disse, o Senhor disse a Ezequiel: filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Versículos 16 a 21 diz: ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por sentinela sobre a nação de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Versículo 18 diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se, porém, avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Avisando, porém, o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Então veja que Deus dá uma palavra específica ao profeta Ezequiel. Não era para ele falar qualquer coisa, mas tratar daquilo que o Senhor queria tratar com o povo de Israel. O tópico 2 diz: Ezequiel não só teve que ouvir bem a mensagem, mas também digeri-la. Nós já lemos esse capítulo, nós vamos ler novamente os versículos de 1 a 3 do capítulo 3, que diz: e ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era na minha boca doce como o mel. Então veja, querido, que Ezequiel precisava entender, aqui tem uma questão simbólica, mas também real. Então era necessário que ele digerisse bem a mensagem que Deus estava lhe dando, para que não cometesse nenhum engano, para que o povo tivesse certeza de que o Senhor o tinha enviado. Ok? O tópico 3 diz: a palavra de Deus era central no ministério de Ezequiel. Vamos ler o versículo 22 do capítulo 3, do versículo 22 ao 27, que diz: mas eu vou ler somente o 27, para que para nós podermos ganhar tempo. O versículo 27 diz: quando, porém, eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são nação rebelde. Então veja que Deus, ele trata essa questão com Ezequiel muito profundo, de que o povo não iria ouvi-lo, porque Deus já conhecia o coração do povo, mas Ezequiel não poderia deixar de falar.
Ezequiel teria que cumprir com o chamado de Deus e cumprir com o propósito que Deus tinha para com o seu povo. Ainda que o povo não ouvisse, mas Ezequiel não poderia deixar de falar. Partindo agora para o tópico quinto, Ezequiel, sacerdote ou profeta? Aqui nós temos uma informação onde o autor da lição faz uma analogia, uma comparação com Jeremias, que Jeremias era de uma família sacerdotal. Ezequiel também era de uma família sacerdotal, mas ele era apenas profeta. E como profeta, ele mesmo sendo profeta, ele também exercia uma função de sacerdote, daquele que cuidava do povo. Porque imagine, queridos, o povo estava no cativeiro babilônico. Então Ezequiel tinha a função de profeta, mas também cuidava do povo, ele tinha zelo com o povo. E isso veio trazer consequência mais à frente, que nós vamos ver o tópico 2, e entender melhor essa questão. O ministério pastoral dos profetas era sempre importante. Importante por quê? Porque o profeta, ele falava a mensagem de Deus ao povo e também, de alguma forma, trazia conforto àqueles que estavam ali em situação difícil. Porque você pode, mais à frente você vai entender essa questão, quando trata do retorno do povo do cativeiro babilônico, onde Esdras, Neemias, que voltaram, que reconstruíram e que falaram ao povo após o cativeiro babilônico. Então, Ezequiel, além de exercer uma função de profeta, ele também exerceu a função pastoral, ou seja, a função de sacerdote, para que o povo não se sentisse abandonado, sem ter alguém que pudesse estar ali cuidando deles. É isso que diz aí o tópico 2. O tópico 3. Para pastorear o povo, os profetas tinham que ter, primeiro, visão de Deus. Se você não tivesse visão de Deus, você não poderia exercer uma função pastoral adequada, porque seria falar aquilo que estava no teu coração, não aquilo que Deus colocou no teu coração. E também precisava enfatizar a soberania de Deus, porque é importante, querido, hoje nós precisamos entender, em meio às calamidades e tristeza que nós estamos vivendo no mundo atual, no momento atual, nós sabemos que Deus não perdeu o controle. Ele continua reinando e soberano sobre tudo e sobre todos. E como naquela época de Ezequiel não era diferente. Ele estava vivendo uma situação muito complicada, numa terra estranha, convivendo com pessoas que já não estavam mais preocupados em se manter na presença de Deus, mas ele tinha o dever de cuidar dessas pessoas. E ele precisava ter visão de Deus, identificar-se com os pastoreados. Ele precisava estar ali cuidando daqueles que estavam necessitando dos cuidados de um pastor e transmitir a mensagem de Deus, que é importante. Não é falar o que eu quero falar, mas sim aquilo que Deus quer que eu fale. E aqui temos aí uma definição muito clara do que é sacerdote e o que é profeta. Então, achei muito interessante essa colocação aí do autor da lição, porque às vezes a gente não consegue fazer essa diferenciação entre sacerdote e profeta. Então vamos ver aí. Sacerdote, o que ele faz? Ele faz a mediação entre o homem e Deus. E o profeta? O profeta faz a mediação entre Deus e o homem. Ou seja, o sacerdote fala a Deus, transmite o que o homem tem a dizer a Deus, e o profeta transmite o que Deus quer dizer aos homens. O sacerdote ele é responsável pela expressão de arrependimento de pecados, pelas ofertas e pelos holocaustos. O profeta é responsável por expressar advertências e predições, ou seja, bênçãos e juízos futuros. Então, eu acho que está bem claro essa questão de sacerdote e profeta, ok?
Partindo para o ponto sexto, a relevância de Ezequiel nos dias de hoje. Precisamos conhecer o Deus de Ezequiel para completar o nosso conhecimento de Deus. Eu quero entender que aqui o autor da lição está trazendo um ponto para nós, no contexto de, para que nós possamos conhecer o Deus de Ezequiel, precisamos ter um relacionamento mais profundo com esse Deus. Porque como conhecer alguém se você não se relaciona com ele? Então é necessário que, para nós termos o conhecimento de Deus, nós busquemos um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais próximo desse Deus. O tópico 2, o segundo tópico diz: temos que compartilhar a visão escatológica dele como incentivo de mudança no presente. Ou seja, o que eu posso falar do futuro, eu tenho que demonstrar no presente. Como eu posso pensar no futuro, né, se eu vivo uma vida no presente de qualquer maneira? Então, se eu falo das promessas de Deus, né, que estaremos junto com Ele no futuro, que estaremos com Ele eternamente, mas eu preciso viver esse momento hoje. Porque se eu partir hoje, eu morrer, eu quero partir dizendo, se eu morrer hoje, e eu não tiver minha vida em santidade com Deus, como é que eu estarei com Ele no futuro? Eu não estarei. Então eu preciso compartilhar a visão escatológica, ou seja, futura, mas vivendo o presente, as mudanças no presente. Eu quero crer que é isso que o autor da lição está trazendo para nós, e ele faz algumas afirmações aqui, em 1 João 3, na versão NVI, quer dizer, a nova versão internacional, 1 João 3, versículo 2 e 3 diz: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, entenda que nós precisamos buscar santidade. Se nós queremos estar com Deus futuramente, precisamos ver uma vida de santidade hoje. Não é amanhã, é hoje. O ponto B diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Isso está escrito lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, na versão NVI. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12. Outro ponto aqui que Paulo destaca em Romanos 13, versículo 12, também na versão NVI. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Então nós precisamos falar das coisas futuras, mas estamos vivendo o presente, mudanças no presente, para que nós estejamos com o Senhor no futuro. E para nossa conclusão, nós temos alguns pontos aí que a revista destaca para nós, e eu fiz aí algumas colocações a meu modo de ver. Ezequiel anunciou a união de como um só povo de Israel. Capítulo 11, né? Ezequiel anunciou a união de um só povo de Israel. Capítulo 11, versículos 19 e 20, que eu já li, mas vou ler novamente para vocês, que diz assim: então lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então veja que Ezequiel anunciou a unidade de um só povo, o povo de Israel. Jesus anunciou a unidade da igreja. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 23,
Aqui na versão NVI diz: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. João, capítulo 10, versículo 16 de João, diz: tem outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então veja que Jesus também anunciou essa unidade, né? Nós seremos um povo único, né? Seremos a igreja de Cristo, a igreja que será arrebatada pela pessoa de Cristo na sua segunda vinda. Também o apóstolo Paulo, ele reforçou essa unidade em Efésios 4, versículo 3, também aqui na versão NVI diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então veja, querido, que o quão é importante a igreja de Jesus ouvir a voz dos seus profetas, ouvir a voz dos seus pregadores, dos seus sacerdotes, dos seus pastores, daqueles que levam a palavra do Senhor. O quão é importante você compreender essas verdades e viver no presente, com os olhos no futuro, mas vivendo uma vida em santidade na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que esse estudo possa, de alguma maneira, fazer diferença na sua vida. Esta é a minha oração em nome de Jesus.